Eu sou Virgulino Lampião, eu sou a justiça do sertão. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou a justiça do sertão. Cangaceiro sem clemência, sou fruto da violência, a violência deste chão. Junte o ódio e a vingança, o bem e a maldição, a coragem, a bravura e a pobreza do sertão. Junte tudo a injustiça, daí nasceu Lampião. Alô, amigos, vamos falar de cangaço? Eu mostrei para vocês uma série falando do Pedro Batista. Mas por que eu falei do Pedro Batista no canal do Cangaço? Porque o Pedro Batista foi uma história lá em Santa Brisa. Santa Brisa era a cidade da Maria Bonita. Foi lá também, nessa pesquisa que eu fiz junto com a Maria Isaura Pereira de Queiroz e a Cristina Mata Machado, foi lá que nós começamos realmente a abrir mais as portas para o cangaço. Por isso, não leve a mal, porque reclamar, volta a falar do cangaço. Eu falo do cangaço. Cangaço, para mim, ele esteve sempre muito próximo das minhas coisas. Muito embora eu atuando como jornalista, mas eu tinha sempre o cangaço de alguma forma, muito próximo. Desde a época do meu pai, isso lá pelos anos de nada, quando ele tinha um armazém em Campina Grande, que conheceu o Antônio Silvino, e ele falava do Antônio Silvino. Você vê que as coisas, de repente, começam a ser plantadas dentro da sua cabeça. Muito bem. Agora, recentemente, um jovem, não vou dar o nome, porque ele não me autorizou a dar o nome, mas que é parente direto da Cila, da Hilda Ribeiro, certo? Casada com José Ribeiro, que é o Zé Sereno. E ele vai, lógico que ele chama o Zé Sereno tio Zé. E chama a Cila tia Cila. Ele não chama tia Hilda, certo? Mas porque a Cila se notabilizou como cangaceira, etc. Depois que saiu do cangaço, depois de todas aquelas coisas que ocorreram lá. Mas aí ele ficou me insistindo durante 1 mês, 2 meses. Cada dia ele me fazia uma pergunta. É claro que o jovem, às vezes, tem a impressão... A minha relação com Cila e Zé Sereno foi uma relação muito boa, muito próxima, através do Wilson, que era o filho, entendeu? Através das filhas, Gisaene, enfim. Eu tinha uma relação muito próxima. Mas, lógico, nessa turma de cangaceiro que nós fomos buscar nos buracos, a verdade é que existiram 2 figuras que destacaram. Um era o Zé Sereno, que se tornou o chefe do bando aqui fora. E ele tinha realmente uma liderança forte, o Zé Sereno. E a Cila, ser companheira dele, que andou no cangaço, depois escreveu livros, etc. Tá. Mas aí as pessoas querem saber das relações, certo? Mais íntimas entre o casal. Só pensa naquilo. Isso é difícil. Como é que você vai saber? Mas eu sei, por exemplo, o comportamento. Existia um comportamento respeitoso dela. É claro que quando ela não foi raptada, como as pessoas às vezes pensam, não. Mas também não foi de livre, espontânea vontade. E naquela época existia muito aquela coisa das moças se empolgarem por aquelas festas que os cangaceiros faziam. Pela vida do cangaço, porque quem está numa situação difícil, quando aparece uma coisa como essa, fica sempre a impressão de alegria, de riqueza que existia. O Lampião falava que quando ele não tinha dinheiro, ele queria fazer as coisas. Na hora que ele quis fazer as coisas, tinha dinheiro, mas não pôde fazer porque estava no mato. Entendeu? Mas existia muita festa, muita alegria. Aí o menino pergunta, mas me diga uma coisa, o tio Zé brigava com a tia Cila? Olha,
Eu acho que o tio Zé, no cangaço, ele era mais forte. Ele era chefe de bando. Ele comandava uma tropa. E ele tinha o respeito do Lampião. O Lampião tinha muito respeito pelo Zé Sereno, segundo as informações que eu tive dele e tive das outras pessoas, dos outros companheiros dele, que o Zé Sereno realmente. Mas o Zé Sereno também, quando entrou no cangaço, a família dele sofreu muito. Sofreu muito. E a Sila, que tinha já outras pessoas, o marinheiro, por exemplo, não sei se o marinheiro entrou antes ou depois, mas tinha pessoas ligadas ao cangaço, ela começou a sofrer perseguição também. Então, para ela, a opção do cangaço não era ruim. Então, houve um certo acordo, ela saiu com ele. Lógico que depois ela começou a perceber que não era o que ela imaginava, que era só festa, alegria, tá bom, perfumes, joias. E nem adiantava você ter joia para usar no mato. Mas havia uma relação de respeito, muito. Ela consultava em determinadas situações, certo? Agora, o que vocês têm que entender, ô jovem, ô sobrinho, não posso falar o nome dele, ele disse para não falar, ele disse para falar como é que é o 3, sei lá, o cuidado, o nome que ele inventou lá para ele. Mas pouco importa, importa o seguinte, que ele queria saber onde eles moravam, certo? Em São Paulo, moravam na Zona Norte, eu fui na casa dele, no bairro, qual é o bairro? Mandaqui. O Zé Sereno trabalhava numa escola pública, cuidava de crianças, entende? Enfim, e nós tivemos muita conversa, batemos muito papo, certo? O Zé Sereno nunca se disse arrependido da vida que levou, da entrada dele no cangaço. Nunca. E claro, quando a imprensa toda começou a respeitar os cangaceiros, porque a partir dos nossos encontros, a partir do momento em que nós tiramos os cangaceiros das tocas, a imprensa começou a respeitar também. E parar com aquela história de achar que cangaceiro, jogava a criança para cima, pegava... Não existia isso. Não existia, entende? Existia até um respeito grande, respeito por mulher, certo? O Lampião, por exemplo, não queria, em hipótese alguma, que cangaceiro seu saísse da linha e desrespeitassem famílias, porque muitas dessas moças participavam dos bailes, mas não entravam no cangaço. O Balão disse, eu namorava todas essas moças nessa época. O Balão é uma pessoa linda, cheio de brilho. Mas o Zé Sereno, a casa tinha um quintal, no quintal ele parecia um negócio de interior. Ele tinha bodes ali, ele tinha um porco, ele engordou um porco, que foi motivo de uma desavença que eu posso contar mais para frente no outro dia. A relação dele com os filhos era uma relação boa. A Sila, veja um detalhe. Quando o Zé Sereno saiu do cangaço, quando ele se mostrou para o público nosso, através do encontro que nós tivemos com ele, da descoberta dele, o Zé Sereno, ele já estava trabalhando nessa escola, mas era uma pessoa que se escondia muito do passado. Aliás, todos eles. Quando nós fizemos encontros de cangaceiros, quando nós fizemos uma badalação muito grande do cangaço em São Paulo, é evidente que a figura do cangaceiro foi mais exaltada. As pessoas começaram a ver de forma diferente o cangaço, porque a mesma defesa de tese da Cristina era cangaço aspecto socioeconômico, ou seja, essa engrenagem do cangaço com o sertão, todas as desavenças que existiam de coronéis, aquela prepotência do Estado em relação ao sertanejo, tudo aquilo mexia com a cabeça deles. E depois que nós fizemos esses encontros, houve uma exaltação ao cangaceiro, houve uma exaltação, e isso mexeu muito com muitos deles.
No começo, por exemplo, a Cila falou para mim. A Cila disse, aquilo não era vida, era muito difícil, não sei o que, tá. A gente se metia naquele mato com riscos de tiroteios, a perseguição da polícia, etc, tá tudo. Mas aí ela dizia também, mas nós éramos uma família. Aí ela começou a dizer depois isso, nós éramos uma família. O chefe era o Lampião e ele impunha respeito a todas as coisas. Aí o menino pergunta, mas os dois brigaram? Não brigaram, houve discordâncias, certo? Claro, a Cila tinha uma vida social, a partir dali, muito mais intensa do que o Zé Sereno. A Cila foi costureira da Hebe Camargo. Que gracinha! Mas olha só, a Hebe, inclusive, reclamou de mim depois. Você nunca me falou que eu tinha uma cangaceira. Mas ela ficou feliz, não penso que ela ficou ruim com isso. Mas é evidente que eu também, na época, não era problema meu. E ela que tinha que descobrir. Ela não descobriu, nós descobrimos, paciência. Meu Deus! O que vem é o seguinte, é que ela teve uma ascensão maior. Ela começou a lidar com um público de um nível socioeconômico diferente, um nível sociocultural diferente, e ela evoluiu mais do que o Zé Sereno. Então, fora do cangaço, a Cila passou a ser, vamos dizer assim, a chefe, certo? Chefe nesse sentido, né? Onde a opinião dela tinha uma importância maior. Os filhos respeitavam mais a Cila, porque... veja, a Cila, quando entrou no cangaço, era uma criança. Ficou no cangaço pouco tempo, 3 anos, 4 anos, nem sei bem quanto, mas não foi muito tempo. E ela, no cangaço, foi uma mulher totalmente submissa aos caprichos das regras do cangaço. Quando ela saiu do cangaço, ela se escondeu também. Como todos se esconderam. Quando ela voltou para a imprensa, com o trabalho que nós fizemos, ela também se exaltou. Aí ela passou a ser respeitada também como ex-cangaceira, entende? E foi aí realmente uma época de muito ressalto. Eles se expandiram, as pessoas procuravam a Cila para conversar, nós fizemos almoços, jantares com eles, tivemos uma conversa muito grande, muito grande. Agora, é evidente que eu era jornalista, entendeu? Eu era editor de jornalismo nas emissoras, eu tinha uma responsabilidade muito grande com aquela equipe minha, entendeu? Então eu dividia, de certa forma, com as coisas do cangaço. Que quando era para fazer matéria, sim, aí era o jornalista. Aí eu levei os cangaceiros todos. Eu acho que eu já falei isso, mas não custa nada repetir. Eu levei esses cangaceiros, eu acho que mais de 12, para um programa que era Almoço com as Estrelas, do Ayrton Rodrigues e da Lolita Rodrigues. Vamos começar? Vamos! Vamos citar alguns nomes que vêm no Olha, programa. na Roda Viva vem aquele rapaz da Jovem Pan, um imitador sensacional, o Serginho Leite, o Marcos Roberto e o Ovelha. Muito bem. E nesse dia, Almoço com as Estrelas, para você saber, era um programa que eles levavam artistas, era uma espécie de um restaurante grande, certo, filmado, e ali os artistas chegavam e almoçavam, jantavam, etc. Naquele dia, as estrelas foram os cangaceiros, entende? Até porque, quando a imprensa soube que todos aqueles cangaceiros vinham para lá, foram correndo para lá. Foi uma loucura naquele dia. Aí os caras diziam assim, bom, almoço com as estrelas, com os cangaceiros, ali o que menos matou 40. Aquelas coisas que às vezes a imprensa coloca para exaltar suas matérias. O casal teve arengas, teve dificuldades, como todo casal tem, entende? Mas havia uma relação de respeito. Se você perguntar,
a relação era de muito amor, eu ia dizer, não, não era. Mas era uma relação que construiu uma família. Era uma relação de muito tempo. Era uma relação que viveu na época do sacrifício no cangaço, e depois do cangaço, quando tiveram se restabelecer como família, como gente da sociedade, certo? Inserida na sociedade. Mas eram duas figuras maravilhosas. Eu gostava muito do Zé Sereno. Uma vez eu fiquei com ele, gravei um áudio que rodou por aí com o Geraldo, onde ele falava bastante coisas, certo? Agora, o grande dia foi quando nós fizemos um programa na TV Gazeta. Porque nesse dia, na TV Gazeta, e esse programa foi exaltado pela imprensa inteira, que foi talvez um dos melhores programas sobre o cangaço. Porque eu coloquei naquele dia, isso aconteceu já depois da morte da Cristina, certo? Eu acho que foi lá por 1971, certo? Eu coloquei Zé Sereno, Cila, Balão, Pitombeira, aquele que era, mas não era, é um cangaceiro que apareceu lá, mas estava lá também porque fez parte desse debate. Eu trouxe o Adriano, que era o cara da Volante, que o Zé Sereno perseguiu, aliás, que ele perseguiu o Zé Sereno, e nunca pegaram. Aí eu fiz um almoço com eles e encontraram os dois. Mas isso é outra história que eu conto depois, eu já contei, sei lá, eu contei tantas histórias. Esses caras, todos, entende? É nesse programa da Gazeta. Adriano. O Amauri participou desse programa, porque o Amauri, na verdade, o Amauri começou no cangaço já não foi na mesma época nossa. Isso foi para 69, ele era dentista, depois começou a fazer pesquisa, fez trabalhos lindos, bons, etc. Não vamos desprestigiar um trabalho bem feito, mas ele começou depois, certo? E nesse programa ele participou, junto com esses 6 cangaceiros, e foi um programa que explodiu, certo? Então, sobrinho da Cila e do Zé Sereno, olha, seus tios foram pessoas legais, pessoas que tiveram uma admiração muito do público, certo? Tiveram uma vida íntima, como todo casal tem, com brigas, arengas, etc, tá? Mas o que se fala, o resto tem muito boato no meio, em relação a Cila, etc, tá? Por isso que eu disse, quando você perguntou, não foi uma relação de grande amor, mas foi uma relação de respeito. Tá bom? Por hoje é só. Na próxima semana tem mais. Mas eu pediria a vocês para vocês assinarem o canal, certo? Eu estou falando aqui de cangaço. Eu tenho outro canal, que é o Ecovox TV. Nesse outro canal eu falo de outras coisas. Eu não falo de cangaço. Eu falo de política, eu falo de Brasil, eu falo das questões brasileiras, porque eu sou brasileiro, como você é, como todos nós somos, e nós temos que estar inseridos num contexto, porque o Brasil é nosso. E nós queremos um Brasil lindo e maravilhoso, certo? E saibam que o cangaço vai entrar no currículo escolar. Aguardem. O ano que vem isso vai acontecer. Vai entrar. Ou pelo menos vai entrar uma grande discussão em cima disso. Eu tenho conversado com gente importante no contexto nacional que está aceitando e concordando com isso. Um grande abraço a todos. Ei, cangaceiro, nesse sertão varonil,